Você já parou para pensar como o som da sua voz, ou a música que você escuta agora, chega até você sem nenhum fio conectado? Hoje, vamos voltar no tempo para conhecer o homem que, em pleno século XIX, ousou sonhar com essa tecnologia. Um brasileiro, padre e cientista, cujo nome deveria ser lembrado por todos nós: Roberto Landel de Moura. Imagine o cenário: Porto Alegre, final do século XIX, enquanto a maioria das pessoas vivia em um mundo de cartas e telegramas. Um homem se movia por um labirinto de fios, válvulas de vácuo e instrumentos que pareciam saídos de um livro de ficção científica. Esse era o laboratório de Landel de Moura, um lugar movido por uma ideia revolucionária, a de que a voz humana poderia voar livremente pelo ar. Desde jovem, Landel de Moura era diferente. Ele não via conflito entre sua fé e a ciência. Pelo contrário, acreditava que ambas eram formas de entender o universo. Por isso, mergulhou nos estudos de física, eletricidade e nas misteriosas ondas eletromagnéticas, um campo que na época era visto com enorme desconfiança por muitos. Ele não se contentava em apenas ler sobre o assunto. Ele queria colocar a teoria em prática, em seu pequeno e improvisado laboratório. Ele começou a montar e testar equipamentos estranhos, construídos com peças que ele mesmo adaptava. Seu objetivo era claro: criar uma máquina capaz de transmitir e receber sons através do espaço, sem a necessidade de cabos. Era uma busca solitária, movida apenas pela sua curiosidade e por uma convicção que beirava a teimosia. O grande momento chegou em 1893. Em São Paulo, Landel de Moura decidiu fazer uma demonstração pública de suas invenções. A plateia, composta por jornalistas e curiosos, observava com uma mistura de espanto e incredulidade. Usando aparelhos que ele mesmo havia projetado e construído, Landel conseguiu transmitir a voz humana de um ponto a outro através de ondas invisíveis. Para quem estava ali, aquilo parecia mágica, um truque de ilusionismo, mas para Landel era a mais pura ciência em ação. Ele havia provado que era possível. A voz humana, pela primeira vez na história documentada no Brasil, viajou pelo éter. Ele não apenas transmitiu som, mas também luz, antecipando conceitos que levariam décadas para serem desenvolvidos por outros cientistas ao redor do mundo. Seus aparelhos, como o transmissor de ondas, o telefoton e o anematófono, eram a prova material de sua genialidade. Mas, como muitas histórias de grandes inovadores, o caminho de Landel de Moura não foi fácil. Na verdade, foi o completo oposto. Seu pioneirismo foi recebido com uma parede de ceticismo. A imprensa da época tratou suas demonstrações como curiosidades excêntricas, e a comunidade científica brasileira simplesmente o ignorou. Faltou visão, faltou apoio e, principalmente, faltou investimento. Imagine a frustração de ter nas mãos uma tecnologia capaz de mudar o mundo e não ter ninguém que acredite em você. Ele chegou a apresentar seus projetos ao governo brasileiro, esperando conseguir financiamento para continuar suas pesquisas. A resposta foi um silêncio desanimador. Suas invenções foram consideradas coisa de louco ou bruxaria por alguns. Apesar de toda a resistência e da falta de recursos, Landel não desistiu. Ele sabia o valor do que havia criado. Com seus próprios meios, ele viajou para os Estados Unidos, o epicentro da inovação tecnológica da época. Lá, ele conseguiu o que seu próprio país lhe negou: o reconhecimento. Em 1904, ele registrou 3 patentes para seus dispositivos, garantindo seu lugar na história da tecnologia, mesmo que essa história tenha sido esquecida por muito tempo. Uma dessas patentes, a do transmissor de ondas,
descrevia um aparelho capaz de transmitir a voz humana por meio de ondas eletromagnéticas. Sim, é exatamente o princípio do rádio. Isso aconteceu anos antes de Guglielmo Marconi, frequentemente celebrado como o pai do rádio, realizar suas famosas transatlânticas. A história, no entanto, é escrita pelos vencedores, e naquele momento, Marconi tinha o apoio financeiro e a estrutura que faltavam a Landell. Com o passar dos anos, o rádio se tornou um dos meios de comunicação mais poderosos e influentes do século XX. Ele conectou cidades, países e continentes. Levou notícias a lugares remotos, entretenimento para dentro das casas e uniu pessoas durante guerras e tempos de paz. O rádio aproximou culturas e transformou a sociedade de uma forma que Landell de Moura, em seu laboratório em Porto Alegre, havia sonhado, enquanto nomes como Marconi e Nikola Tesla recebiam o crédito e a fama internacional. O nome de Landell de Moura foi sendo lentamente apagado, relegado a uma nota de rodapé na história da ciência brasileira, uma injustiça histórica que só começou a ser corrigida muitas décadas depois, graças ao trabalho de pesquisadores e entusiastas que resgataram sua memória. A trajetória de Landell de Moura é uma lição poderosa sobre a força da curiosidade, da perseverança e, infelizmente, sobre como grandes ideias podem ser perdidas pela falta de visão, em uma era de gigantescas transformações. Quando o mundo se preparava para entrar no século XX, ele foi um dos poucos que ousou olhar para o futuro e imaginar o impossível. Ele não apenas imaginou, ele construiu, ele transformou som, algo etéreo e passageiro, em uma mensagem que podia cruzar distâncias. Assim como em outras grandes viradas históricas que gostamos de explorar aqui no canal, a história de Landell mostra que as revoluções muitas vezes nascem em silêncio. Elas são impulsionadas não por grandes corporações ou governos, mas pela coragem e pela visão de um único indivíduo. Alguém que se recusa a aceitar os limites do seu tempo. O legado de Roberto Landell de Moura vai muito além das patentes ou dos protótipos empoeirados. É um símbolo da criatividade brasileira, da nossa capacidade de inovar e de pensar grande, mesmo diante das maiores adversidades. Sua história nos lembra que, por trás de cada tecnologia que usamos hoje, existe uma longa linhagem de sonhadores e pioneiros que, como ele, acreditaram que poderiam conectar o mundo. Da próxima vez que você ligar o rádio no carro, ouvir um podcast, ou até mesmo assistir a este vídeo que chega até você através de ondas invisíveis, lembre-se do Padre Gaúcho, que mais de um século atrás já sonhava com tudo isso. A voz dele pode não ter sido ouvida por muitos em sua época, mas seu eco ressoa até hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela história. Se você gostou de conhecer a incrível jornada de Landell de Moura, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!